Assi, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, disse se sentir encorajado com a ideia de o grupo Hamas poder, abro aspas, desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos, fecho aspas. A afirmação está presente na apresentação em português do livro Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas. André, assim eu passo para ti o comentário. Perfeito, Anselmo. Eu até tinha feito referência a esse livro e a esse comentário na minha primeira intervenção, né? Então, assim, embora alguns petistas estejam com um endosso relativo, aparentemente relativo, né? Oblíquo, como muito bem disse o Adriles, quando a gente não está no olho do furacão como estamos agora, o endosso, o apoio, né? Subscrever as ideias do Hamas não é nenhum segredo, nenhuma opinião marginal entre as pessoas desse partido e dessa ideologia, com um trocadilho que não é trocadilho da palavra marginal que eu usei. E pegando o gancho também da notícia anterior, que ela me permite fazer uma observação, que é algo que a gente não vai encontrar de maneira nenhuma na mídia mainstream, né? Na mídia oficial, a gente vai encontrar o mesmo apoio tácito, oblíquo, né, simpatizante, companheiros de viagem do grupo terrorista Hamas, ou a gente vai simplesmente ver minúcias ali, né, pequenos fragmentos que são soltos e ficam desconexos no ar. Porém, eu acredito que para a gente fazer uma análise geopolítica, né, então não é histórica e não é do fato atual, que obviamente tem que ser feito, tem que ser noticiado, mas existe o componente religioso nessa história toda, né? Obviamente eu não vou fazer uma condenação totalizante do islamismo ou dos praticantes da fé islâmica, mas os experts, né, os estudiosos, eles tendem a fazer uma exclusão total do Islã como um componente de explicação dessa equação, e isso está totalmente equivocado. Isso eu posso falar com bastante propriedade, porque por outras razões eu já estudei bastante isso, e as ideias de que, por exemplo, o Islã deve estabelecer um poder político total. Isso não é uma ideia marginal, heterodoxa do islamismo. Não, pelo contrário, isso é islamismo ortodoxo. Exato. Isso é básico, one de islamismo, né? E que a ideia de que, por exemplo, todos aqueles cidadãos que não sejam praticantes da fé islâmica, que eles devem ser cidadãos de segunda categoria na sociedade, quando lhes for permitido existir em submissão, eles serão cidadãos de segunda categoria. Isso é islamismo one. Então, aí você chega, onde que isso costura com o nosso assunto? Você chega na jihad, que é a guerra santa. Existem intérpretes do islamismo que dizem que a jihad é apenas uma guerra espiritual. Mas essa opinião é heterodoxa. A opinião ortodoxa é que a jihad é uma guerra santa que deve ser expressa não da porta para dentro, né, ou seja, no sentido espiritual, mas da porta para fora, como uma guerra no sentido mais tradicional do conceito de guerra. Então, todos esses elementos, eles não podem ficar perdidos, eles não podem ficar soltos na análise, porque hoje nós estamos analisando essa questão, há alguns anos atrás nós estávamos falando de Estado Islâmico. Eu até escrevi um texto à época que se chamava "Porque o Estado Islâmico é muito islâmico". Isso não quer dizer que 100% dos muçulmanos subscrevem o Estado Islâmico, mas isso quer dizer que, olha, existe um problema doutrinário ali muito sério, muito grave, que não pode ser excluído da equação. Mas os analistas oficiais, obviamente, por medo de serem acusados de preconceituosos, islamofóbicos, essa coisa toda, excluem isso da questão. E isso vai, né, para finalizar essa intervenção, ao perfeito encontro do comentário do sujeito aí totalmente desprezível que foi mencionado, né? E detalhe, ele foi exonerado, mas a gente precisa ficar de olho, porque esse pessoal, eles se rearranjam muito rápido. Hoje ele está num cargo X ganhando 20 mil, a poeira baixa, daqui 3 semanas ele está num outro cargo e tudo continua exatamente como está. Então vale a pena ficar de olho para onde esse sujeito vai ser alocado e se ele não vai ser criminalmente acionado como deveria ser. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.